pessoas ricas. Pelo menos 3 casos nós vamos analisar hoje dentro da Bíblia Sagrada. Prepare então o seu coração para o tema de hoje. Antes, porém, eu quero dizer para você que nós temos o curso bíblico para que você possa se aprofundar mais ainda na palavra de Deus. O nosso curso que nós temos usado ultimamente é esse aqui o nosso curso Tempo de Esperança. Esse é o curso que a gente usou e tem usado e vamos continuar usando para você que gosta de profecias. Agora, o outro que nós gravamos na Terra Santa é esse aqui. Eu estou mostrando para você uma capa em espanhol, porque esse material foi gravado em português e também em espanhol, A Última Esperança. E esse é um curso com 13 lições, gravado em 5 países, especialmente para trazer para você a mensagem de Deus. Esse curso trata das 7 igrejas do Apocalipse. Então a gente começa em Jerusalém, em Israel, no país Israel, especialmente na região de Jerusalém, e termina aí nas 7 cidades que a Apocalipse menciona, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estão na Turquia. Assim que você pode adquirir esse curso bíblico e vai ser uma grande bênção para a sua vida, ok? Agora sim, eu queria lembrar você uma coisa importante, tá? Nós temos o Twitter do programa, que é @ArenaDoFuturo, temos o Facebook, que é facebook.com/ArenaDoFuturo, e ainda temos o nosso blog, que você consegue ver os vídeos assim a qualquer hora. Você pode usar isso como uma ferramenta de evangelização para os seus amigos e para os seus familiares. Entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, e aí está o nosso blog para você, ok? Muito bem, agora nós vamos então entrar nesse assunto que é, o tema de hoje é a salvação. E nós queremos analisar então 3 histórias de pessoas ricas, de pessoas de um nível financeiro e um nível social elevado. Nós vamos tratar um pouco sobre a vida do jovem rico em Mateus 19. No segundo bloco, nós vamos tratar da vida de um personagem muito importante, que é Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo. E no terceiro bloco, nós vamos tratar da vida de Nicodemos, um homem também rico, um homem também de uma influência na sociedade judaica. E você vai ver o diálogo de Jesus com cada um deles e como foi. Se realmente foram salvos, se não foram salvos, se aceitaram, se não aceitaram. E vamos começar lendo um texto que é um pouco polêmico. Está aqui no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde está a história do jovem rico. Mas eu vou começar lendo já diretamente os versos 25 e 26, que diz assim: Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Agora vem o verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então você lembra desse texto, não é? Esse texto está dentro do capítulo que trata da história do jovem rico. A pergunta feita é: quem poderá ser salvo? Sabe por que essa pergunta foi feita? Porque havia na mentalidade judaica, havia entre eles o seguinte pensamento: uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus, e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada, ou seja, não abençoada. Aí Jesus vem e diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, diante dessa colocação de Jesus, os discípulos ficam impressionados e dizem assim: bom, se o rico, que é abençoado, é tão difícil entrar no reino de Deus como o Senhor está dizendo, então, Senhor, quem poderá ser salvo? Quer dizer, se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, e o rico é uma pessoa abençoada, era assim a cultura, a visão deles, então, coitado do pobre, né? O rico não vai e o pobre muito menos. Aí vem a pergunta: então, Senhor, quem poderá ser salvo? Foi a pergunta. Vamos então ler a história toda. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vou citar para você alguns versos. Veja, Mateus 19,
Nós vamos considerar aqui a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o verso 20. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aqui. Aí, na sequência, Jesus vem falando sobre o perigo das riquezas. Ok? O perigo das riquezas. Essa história do jovem rico tem sido discutida, debatida, tem sido estudada, inclusive apresentada em sermões, em conferências bíblicas pelo mundo inteiro. Esse jovem rico se entende que era um jovem judeu, era um jovem de origem judaica, ou seja, ele tinha uma base religiosa, uma base cristã, usando especialmente a linguagem de hoje. Ele tinha uma base religiosa bíblica, judaica. Então ele cresceu nesse ambiente religioso, ele cresceu nesse ambiente de obediência, dos mandamentos, dos princípios. Então nós imaginamos que está tratando de alguém que tinha conhecimento e a prática das leis bíblicas e judaicas, ok? Então, se estamos tratando de um jovem com essa vida, com esse estilo de vida, com essa infância toda, nós poderíamos imaginar que era um jovem de uma vida exemplar. Nós poderíamos imaginar que esse jovem tinha uma vida exemplar. Não fumava, não bebia, não usava drogas, não frequentava ambientes impróprios. A gente logo imagina uma pessoa com uma vida equilibrada, uma vida relativamente boa, espiritualmente falando. E, inclusive, quando ele se aproxima de Jesus e ele pergunta assim: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, essa pergunta feita por ele é uma pergunta que impressiona, que assusta. Porque todos poderiam imaginar: bom, por que ele tem essa dúvida? Se ele é de uma família religiosa, se nasceu num lar religioso, se ele tem os princípios da Bíblia, então por que a dúvida sobre a vida eterna? Aí nós podemos imaginar algumas coisas. Uma delas é que, às vezes, a pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode ter uma vida, materialmente falando, boa. Você pode muitas vezes ter uma vida financeira boa, pode ser uma pessoa rica, ou pode ser um jovem filho de uma família rica. E você pode ser um membro da igreja, uma pessoa batizada na igreja. Você pode ter tudo que você sempre quis ter, como uma casa, um carro, o dinheiro, as condições. Enfim, você tem uma vida boa, regalada. Mas pode ser que alguém que esteja vivendo uma vida assim não seja uma pessoa totalmente feliz. E pode ser, inclusive, que haja um vazio tão grande no coração que leve pessoas assim a duvidar da sua própria salvação. Ou seja, não é o fato da pessoa ter dinheiro, ter uma boa vida, ser rica, que ela pode dizer: bom, estou salva. E nem também pelo fato da pessoa ter nascido num lar cristão, crescido num ambiente religioso, que a pessoa pode dizer: bom, eu nasci num lar cristão, tenho uma vida abençoada, tenho uma vida próspera, então está tudo certo. Nem sempre. Esse jovem rico é uma prova de que, às vezes, a pessoa está no caminho de Deus, no entanto, a pessoa não está com a sua salvação segura. Ela não tem certeza da sua salvação. E esse é um ponto muito sério que nós precisamos conversar seriamente hoje no nosso programa. Ok? Então, muitas pessoas nos dias de hoje são evangélicas, ou são católicas, ou são de outra religião, e que frequentam a igreja, porém essas pessoas, muitas vezes, elas não sentem salvas, não se sentem salvas. Não tem essa segurança da salvação.
E esse jovem rico se aproximou de Jesus e fez a pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Só que a pergunta dele tem um ingrediente que se torna um complicador. Porque ele pergunta assim: o que eu tenho que fazer de bom? Então na cabeça dele é o fazer, é o fazer, é o fazer. O que eu tenho que fazer? E você sabe que essa é a pergunta de todo mundo, né? Até hoje. Hoje as pessoas também falam o seguinte: Pastor Luiz, o que eu tenho que fazer? Né? O que pode fazer e o que é que não pode. Ou seja, as pessoas hoje têm a mesma dúvida e a mesma pergunta do jovem rico. Seja a pessoa rica ou seja a pessoa pobre. Normalmente as pessoas querem saber: pode isso? Pode aquilo ou não pode? Entendeu? Essa pergunta é comum. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: pastor, na sua igreja a gente pode dançar, a gente pode comer qualquer comida, a gente pode frequentar qualquer lugar, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. As pessoas querem saber exatamente isso. Em outras palavras, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então essa pergunta mostra que na vida desse jovem e que na vida das pessoas hoje em dia existe exatamente aquela influência de uma visão babilônica, que é aquela visão de que a pessoa tem que fazer alguma coisa para ser salva. Ela tem que merecer a salvação. E essa visão babilônica estava aqui na pergunta feita por esse jovem rico. Por quê? Porque ele foi criado numa cultura, numa sociedade onde tinha que fazer as coisas, praticar as coisas para então ter a salvação, para então ter a vida eterna. E esse é um problema atual. Hoje em dia as pessoas misturam uma coisa com a outra. Nós falamos tanto em salvação pela graça, e muitas pessoas ainda não entenderam essa mensagem da salvação pela graça. Porque as pessoas continuam insistindo em perguntar: o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Para eu ser salvo? O que é que eu tenho que fazer de bom? Me diz aí. E se você falar assim, você tem que fazer 7 sextas-feiras, a pessoa vai fazer. E você tem que fazer 30 dias de jejum, a pessoa vai fazer. Você tem que andar de joelhos daqui até a cidade de Aparecida, com a cruz nas costas, para merecer a salvação. Muitas pessoas vão fazer. Porque as pessoas, elas nasceram e cresceram numa sociedade onde tem que fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus, para merecer a salvação. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu e você, nós não merecemos nada. Os méritos não são nossos. Você não tem mérito para ser salvo, eu também não tenho. Os méritos são de Jesus. O merecimento é de Jesus. Consequentemente, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Quando eu falo fazer nada para sermos salvos, eu quero dizer o seguinte: o único meio de salvação é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz e os méritos são dele. Nós não podemos fazer. Se você pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, não precisaria Jesus morrer na cruz. Você faria e seria salvo. Não é verdade? Então, diante disso, o jovem rico, ao fazer a pergunta, a tão importante pergunta, Jesus logo dá uma resposta a ele dentro do contexto daquilo que ele aprendeu. A resposta de Jesus mostra que Jesus estava atento ao motivo que o levou a fazer a pergunta. E por isso no versículo 17, Jesus responde assim: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres, porém, a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus era demais, né? Você viu como ele fala? Guarda os mandamentos, e toca exatamente no ponto. E ao Jesus falar guarda os mandamentos, era como Jesus chover no molhado, entendeu? Era como Jesus falar aquilo que o jovem estava careca de saber. E ele diz assim: Senhor, quais mandamentos? Quando ele pergunta quais, ele está dizendo o seguinte: eu não estou entendendo o Senhor, porque o Senhor está falando em mandamentos, mas eu nasci num ambiente de mandamentos, eu nasci num lar de leis, de regras, entende? De princípios. Agora o Senhor está falando guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Tem algum mandamento novo que eu não conheça? Tem alguma regra nova que eu não conheça? Tem alguma orientação nova? Por favor, quais são? Me mostra. E aí, para a surpresa dele, Jesus cita os 10 mandamentos. Jesus não menciona exatamente os 10, mas Jesus cita alguns mandamentos que deixa claro que ele está se referindo aos 10. Jesus diz exatamente assim:
E ele perguntou: quais? Verso 18. Respondeu Jesus: não matarás, número 1. Não adulterarás, 2. Não furtarás, 3. Não dirás falso testemunho, 4. Honra teu pai e tua mãe, 5. Amarás teu próximo como a ti mesmo, 6. Então você vê, Jesus, dos 10, ele cita 6. E diz assim: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha infância. Que me falta ainda? Que pergunta interessante. Então quer dizer que esse jovem realmente obedecia os mandamentos desde a sua infância. Mas você sabe, né? Ter uma vida de obediência sem ter Jesus no coração é vazio e não está totalmente correto. Aceitar Jesus e não aceitar os mandamentos também não está totalmente correto. O certo é a pessoa aceitar Jesus e guardar os seus mandamentos. Esse jovem, ele estava focado na lei, mas faltava o relacionamento com Jesus. Como tratar deste assunto? Nós vamos voltar já depois do intervalo e vamos falar de um outro personagem, e no terceiro bloco